Por isso que vem esse conceito de direitos humanos. São normas, por que são normas? Porque está previsto em lei. Tudo que é normatizado é que está escrito, que está previsto em alguma lei específica, que reconhece e protege a dignidade de todos os seres humanos, ou seja, existe isso para proteger e não violar os seres humanos. Boa noite, meus amigos. Pessoal de casa, boa noite. E aí, não foi, né, cara? Perdeu o show. Claro, né? É quem depois hoje? Sabe, lembra? Redação? Qual aula que vocês têm depois? Redação, né? Se ela chegar aí, pode bater na porta, senão eu vou extrapolar o horário. Pessoal, vamos lá? Penúltima semana, né? Penúltima. É o seguinte, senhores. Semana que vem eu não estarei aqui, tá? Então, provavelmente hoje vai ser o nosso último encontro, tá? Então, conforme eu havia falado para Ana Letícia, né? Ana Letícia? Na semana passada, lembra que você perguntou das aulas de direitos humanos? Então, eu vou postar no grupo todas as aulas de direitos humanos, tá? Depois eu vou conversar com o Anselmo em relação à situação de direitos humanos, porque a gente deu ênfase ao estatuto, porque ninguém tinha visto o estatuto, nem vocês, nem a turma que estava prosseguindo, e direitos humanos alguns viram e tem na plataforma para acessar, tá? Então, assim, é mais fácil vocês estudarem para direitos humanos do que estatuto. Estatuto é uma coisa muito específica, muito interna, sabe? Então, eu, estrategicamente, dei prioridade para essa parte de estatuto para que vocês não ficassem zerados. Tanto o pessoal remanescente das turmas anteriores, quanto da galera nova, tá? Então, primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês. Segundo, eu vou tentar adiantar alguma coisa em direitos humanos. Não vai ser o suficiente para concluir a matéria de vocês, principalmente o pessoal da turma nova. O pessoal da turma antiga já viu, mas o que eu vou fazer? Vou conversar com o Anselmo depois, em separado, tá? E vou organizar com ele, com vocês, para que vocês tenham ciência, para que a gente marque um dia específico para eu dar um aulão de direitos humanos e vocês terem acesso à matéria, exercício e toda a parte que vocês devem ter para que não fiquem prejudicados na disciplina. Tranquilo? Tá? Só que já tinha avisado desde o início que não estaria na semana que vem aqui, tá? Felizmente eu vou ter que... Infelizmente não, felizmente. Eu vou ter que me ausentar do estado na quinta-feira e só retorno na outra quarta-feira, tá? Tranquilo? Tá? Primeiramente, em relação ao estatuto, ficou alguma dúvida? Ficou alguma pendência? Alguma coisa que vocês não tenham compreendido? Todo mundo entendeu? Não, né? Ninguém entendeu todo mundo, nem eu entendo tudo daquilo aí. Então é o seguinte, o grupo não vai se desfazer, vocês vão continuar no grupo. Eu vou estar alimentando ali de questões também, exercício, para que vocês não percam esse contato com a disciplina, então não percam, não deixem de estudar, tá? Edital, vai sair, não vai sair, tá demorando, tô puto. Pessoal, fiquem tranquilos que vai sair. Vai sair. Quando? Não sei, mas vai sair, tá mais próximo do que antes. Então não percam a pegada nos estudos. Ah, vai terminar o curso, não vou renovar? Estuda em casa. Vocês têm material, conteúdo para estudar em casa. Não deixem de estudar. Porque se vocês deixarem de estudar, vai perder o time, vai abrir o edital, e aí o nego vai passar em cima de vocês e vão ser atropelados. Tá? Então, é o sonho, é o que vocês querem? Tudo tem seu sacrifício, tudo tem seu preço. Então, se dediquem, não esmoreçam e continuem na batalha. Beleza? Tranquilo? A gente vai tentar passar rápido, porque é uma aula só também, tá? Então, vou tentar aqui passar para vocês. Esse slide aqui é o conteúdo programático da prova anterior, 2014, e da anterior a essa também, para a oficial. Cai
especificamente os direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º da Constituição Federal, tá? Essa primeira parte aqui está prevista no artigo 5º. As noções de direitos humanos, que são as 13 reflexões de Ricardo Balestrelli. Então, eu já passei aqui, né? Passei o resumo, passei os vídeos, passei tudo para a turma anterior. Deve estar lá disponibilizado para vocês na plataforma também. Autoexplicativo, tá? Vou tentar passar rápido, tá? E a parte que eu coloquei também, uma conceituação de dignidade da pessoa humana, cidadania, a parte histórica que eu coloquei para vocês terem uma noção, que veio do direito natural. Então, isso também está no material e eu vou estar passando aqui. Primeira coisa que vocês têm que entender, o que seria direitos humanos? O que é isso? Da onde surgiu? Tem uma parte histórica que diz que os direitos humanos, ele provém do direito natural, que é do próprio convívio da sociedade, que ao longo do tempo foi sofrendo evoluções. Antigamente a gente não tinha direito à liberdade de expressão, a gente não tinha direito à liberdade econômica, as mulheres não tinham direito ao voto, as mulheres não tinham direito à propriedade, as pessoas não tinham direito à vida sequer, porque até a vida era tolhida, porque a gente vivia numa sociedade escravocrata. Então, a partir da lei de Talião, lá que a gente sofria castigos físicos e cruéis e desumanos, lá da Idade Antiga, foi se tendo uma evolução em relação aos direitos do homem e do cidadão, até a gente chegar nos dias atuais. O principal marco, depois da Revolução Industrial, né, a Revolução Francesa e Industrial, no século XVIII, né, onde as pessoas tinham jornadas de trabalho extensas nas fábricas, péssimas condições humanas, pessoas eram sacrificadas por penas que eram desproporcionais, qualquer crime a pessoa era sacrificada com a própria vida, tá? Trabalho infantil, trabalho exacerbado para crianças, que às vezes nas manufaturas trabalhavam mais de 18 horas por dia, condições sub-humanas de vida e de trabalho. Então isso tudo foi evoluindo com os ideais do iluminismo, igualdade, liberdade e fraternidade. A partir desses ideais iluministas, foram conquistando aí conquistas emancipacionistas em toda a América do Sul e no mundo. Tanto é que a gente conseguiu nossa independência, né, de Portugal, teoricamente, e continuamos subordinados à Inglaterra. E foi-se passando os anos, iniciou o século XX, a gente teve lá a crise da Bolsa de Nova York, culminando aí depois da Segunda Guerra Mundial, onde teve uma das maiores atrocidades aí pelos nazistas, o Holocausto, o campo de concentração, onde perdemos milhões de vidas em todo o planeta. E depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, né, criou a Declaração Universal de Direitos Humanos, um pacto entre os países capitalistas e socialistas para que o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, não passasse mais pelas atrocidades vividas na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, um grande marco, fim da Segunda Guerra Mundial, onde a ONU criou a Declaração Universal de Direitos Humanos. Tranquilo até aqui? Marco da Declaração Universal de Direitos Humanos, onde teve uma formalização escrita de que aquelas normas teriam que ser seguidas por todos os países do mundo, pós-Segunda Guerra Mundial. Até então, cada nação, cada país tinha sua cultura específica e norma em relação aos direitos humanos. Uns desrespeitavam totalmente e outros seguiam parcialmente. A partir da Segunda Guerra Mundial, Declaração Universal, e todos os países que se tornaram signatários desse pacto, desse tratado, teriam que cumprir o que nele estava previsto. Aí o que aconteceu? De 1948, onde se firmou esse tratado, até 1966, era só para inglês ver. Existia lá o que estava previsto, que não podia ter uma sociedade escravocrata, que as liberdades individuais e coletivas tinham que ser preservadas, mas na prática não eram cumpridas. A gente teve os regimes democráticos e totalitários aqui na nossa América Latina, em 64 tivemos a ditadura, né? E o que acontecia? As nossas liberdades individuais eram o quê? Violadas.
Aí o que aconteceu? Em 1966, houve sanções que realmente fizeram com que os países tiveram que respeitar a Declaração Universal de Direitos Humanos. Em 66, a gente tinha lá a disputa capitalista, Estados Unidos, e socialismo, União Soviética, antiga União Soviética. Então, os regimes totalitários tiveram que se adequar a isso, só que no Brasil, efetivamente, a gente só teve respostas a partir de onde? De quando? Que a gente teve uma sociedade livre daquela repressão ditatorial lá dos anos 60 do século passado. 88 com o quê? Constituição Federal. Então, até 88, mesmo com essa padronização, cerceamento, punições impostas aos países que descumprissem, a gente só teve efetivamente uma resposta com a nossa Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, por ser o quê? O topo da pirâmide de Kelsen, ou seja, todas as leis, normas, regulamentos, todo advinha da Constituição, a partir de 88 é que começou a ser realmente seguido o que estava previsto na Declaração Universal. Entenderam mais ou menos esse aspecto histórico? Declaração Universal de Direitos Humanos. Lembra lá do final da Segunda Guerra. Os países se uniram, Congresso de Viena, Convenção de Viena, para que aquelas aberrações ocorridas na Segunda Guerra Mundial, principalmente pela Alemanha nazista e pela Itália fascista, não voltasse a acontecer nos países. Correto? 1988, Constituição, tá? Para firmar o que tinha sido pactuado, e aí a gente vive numa sociedade que vai evoluindo aos poucos e gradativamente para o acompanhamento e respeito aos direitos humanos. Ah, mas por que a gente tem que estudar isso? Por que está no edital da polícia? Porque nós, policiais militares, somos representantes de quem? Do Estado. E o Estado tem que cumprir o quê? O que está previsto aonde? Em lei, não é isso? E o Tratado Universal de Direitos Humanos, ele está acima da lei, porque ele é considerado uma norma infraconstitucional. Ele equipara-se à Constituição. Então, se um policial, representante do Estado, não cumprir o que está previsto em lei, o que acontece? Vai ser uma violação da Declaração Universal de Direitos Humanos, um abuso de autoridade por parte do agente do Estado e uma responsabilização criminal e, sucessivamente, uma exclusão dos quadros da corporação e cerceamento de liberdade através da prisão. Tá? Então, ou você aprende, ou você vai ser o quê? Excluído e preso. Simples assim. E como nós somos representantes do Estado, a gente tem que dar o exemplo e a gente tem que cobrar o que é certo e o que está previsto em lei. Tranquilo? Por isso que vem esse conceito de direitos humanos. São normas, por que são normas? Porque está previsto em lei. Tudo que é normatizado é que está escrito, que está previsto em alguma lei específica, que reconhece e protege a dignidade de todos os seres humanos, ou seja, existe isso para proteger e não violar os seres humanos. Então tem que existir uma norma que proteja todos nós aqui e toda a sociedade. Rege o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Então, vai verificar qual conduta que nós, como cidadão, devemos adotar, qual a conduta que o grupo deve adotar em relação ao Estado, convívio coletivo, e também as obrigações que o Estado tem em relação à sociedade. Aí, quando eu falo obrigação do Estado, uma delas é a segurança, né? Segurança, saúde, alimentação, educação, não é isso? Então, são as obrigações que o Estado tem que prover para a sociedade para que haja um convívio harmônico e pacífico. Não é isso? Tranquilo? Se eu estiver rápido demais, fale aí, hein? Soltou, já era. A gente falou aqui, do conceito, não é isso? São normas que estabelecem o convívio individual, o convívio coletivo e as obrigações do Estado. É só isso que vocês têm que entender. Norma, está previsto em lei. Obrigação minha individual. Obrigação nossa, do grupo. E obrigação que o Estado tem conosco. Tranquilo? Todo mundo? Tranquilo? E o que seria a dignidade da pessoa humana?
um homem é um ser racional, que pensa, tranquilo? E essa relação entre um homem e outro deve ganhar sentido e estabelecer que seja uma relação salutar, seja uma relação saudável. Então, quando eu falo de dignidade da pessoa humana, seria o convívio entre as pessoas de forma racional para que o quê? Para que o resultado final seja um convívio harmônico e pacífico, onde um não exceda os seus limites em relação ao outro. Então, quando uma pessoa mantém outra em cárcere privado, ou então submete ela a um serviço análogo a escravo, essa pessoa está excedendo seus limites e está cerceando o direito do outro. Então, o que seria a dignidade da pessoa humana? É saber até onde eu posso alcançar como cidadão sem que eu viole o direito do próximo. Por isso que fala um ser pensante e racional. O ser humano tem que ser racional. Não é isso? Então, como eu tenho que entender a dignidade da pessoa humana? Eu não posso violar o direito do próximo. Eu também não posso ser violado pelo Estado. Então, cada um vai cumprir suas atribuições, cada um no seu quadrado ali, cumprindo as atribuições de cidadão, respeitando as leis e respeitando ao próximo. Correto? Tranquilo? Por isso que a gente fala que não tem penalização para quem é inimputável. Lá no Código Penal, traz lá o absolutamente incapaz, tá? Que são os menores de 16 anos, os relativamente incapazes, que é entre 16 e 18 anos, tá? E os inimputáveis, que são as pessoas que não têm o quê? Capacidade mental de pensar. Por isso que às vezes, maluco não comete crime. Não comete, porque ele não é um ser racional, certo? Ele é chamado de inimputável. Então, quando a gente fala de dignidade da pessoa humana e um ser racional, quer dizer que as pessoas pensam, que as pessoas têm o discernimento do que é certo e do que é errado e que elas não devem violar o direito do próximo. Tranquilo? Todo mundo ou não? Posso passar? A aula fica gravada, não fica? Então, voltem na aula se ficar muito acelerado para que vocês, tá? E o conceito de direitos humanos? Outro conceito. São normas, que eu já falei, que protegem a dignidade de todos os seres humanos. Lembra que eu falei que dignidade é a gente não avançar o que é imposto por lei e não cercear o direito do próximo? Então, ele reconhece e protege a dignidade, rege o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, ou seja, nosso direito individual e coletivo, e a relação e obrigação do Estado para conosco. Então, é o mesmo conceito ali que foi colocado anteriormente, tá? Dessa vez pela Unicef. Tranquilo? Direitos humanos. As pessoas têm que me respeitar enquanto pessoa. Nós, como grupo de pessoas, tem que respeitar o que está previsto em lei e o Estado tem que fornecer elementos, subsídios para que a gente consiga viver de forma pacífica e harmônica. Tranquilo? Tranquilo aí, Saninho? Voltei? Estou voltando. Isso aqui é a mesma coisa. Já falei para vocês que os direitos humanos ele vem do direito natural, tá? Desde a época da Bíblia tem essas questões que versam sobre a criação do homem, tá? E lá na Bíblia está dizendo que a gente tem que respeitar o próximo, não tá? Que a gente tem que respeitar a liberdade humana, que a gente tem que respeitar a dignidade da pessoa. Então isso já está previsto lá na Bíblia. Só que antes disso já tinha previsões desde a lei das 12 tábuas que os seres humanos tinham que respeitar a liberdade religiosa, liberdade de opinião, certo? Liberdade que chama de religiosa de crença, né? A liberdade, o direito de ir e vir. Então isso tudo já está vindo lá de trás. O que a gente tem é uma evolução, uma atualização em relação a essa liberdade. Eu já falei disso aqui, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, né? Isso foi criado de forma progressiva depois da Segunda Guerra Mundial. Estado Democrático de Direito. O que seria isso? O que é Estado? É o que rege a sociedade, não é isso? Que garante as leis e que garante os direitos. O que é democracia, senhores?
Que democracia? Oi? Direito de quê? Em fazer o quê? Escolher os representantes de forma o quê? Como a gente escolhe? Democraticamente. Isso quer dizer o quê? De forma livre, de forma igualitária, não é isso? Sem discriminação. Então, quando eu falo Estado democrático de direito, quer dizer que o Estado tem que respeitar as leis, tá? Que está previsto no Código Penal e todos os ramos do direito, tá? E tem que ser democrático. Tem que ter uma representatividade popular, seja através do voto livre, da eleição direta, seja através do voto indireto, mas ele tem que ter seu representante e tem que garantir o respeito a esses representantes, tem que garantir respeito ao que está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos. Não pode haver nenhuma norma hoje que infrinja o que está previsto na Declaração de Direitos Humanos ou no Pacto de São José da Costa Rica, pelo qual o Brasil é signatário, que veio depois da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, para se ter um Estado democrático de direito hoje, não pode violar o que está previsto na Declaração Universal. E a Declaração Universal diz que todos têm que ser o quê? Respeitados, seja de acordo com a sua religião, cultura, liberdade de crença, direito de ir e vir, liberdade do voto, né? Que a gente acabou de ver, mesmo com a fragmentação política que o nosso país viveu, houve uma eleição democrática, né? E o representante está aí, querendo ou não, está ali cumprindo o que foi previsto na Constituição. Tranquilo? Essa é uma liberdade, é um Estado democrático de direito. Então, designa qualquer Estado que se aplica a garantir o respeito das liberdades civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais, que é o que está previsto no artigo 5º, através de estabelecimento de uma proteção jurídica. Então, qualquer pessoa que se sinta violada, ela pode recorrer até o último grau recursal, não é isso? Acabou de dar um exemplo que vai recorrer para o STF. Então, essa é a proteção jurídica que um Estado democrático de direito representa. Você é julgado em primeira instância, se você não concordar, você pode apelar para a segunda instância através de grau recursal e não concordando, pode recorrer à esfera suprema, que é o STF ou STJ. Tranquilo? Tá? No entanto, a declaração não se mostrou... Cidadania. O que seria cidadania? Eu tenho que ter dignidade da pessoa humana, não tem? Eu não posso viver sem dignidade. Eu tenho que viver no Estado democrático de direito, porque meus direitos têm que ser previstos em lei e garantidos pelo Estado. E o que eu entendo por cidadania? É quando as pessoas, os cidadãos, eles conseguem ter a liberdade civil, ou seja, liberdade de opinião, liberdade de expressão. Direito político é o direito de votar e ser votado. Então a gente volta lá no Estado Novo de Getúlio Vargas, lá em 1932, onde a maioria da população brasileira era composta de mulheres e não podiam votar. No voto de Cabresto, a gente tinha o cerceamento do voto para quem não tivesse renda auferida através de terras, e a maioria da população não podia votar. E os fazendeiros ainda obrigavam, né, através do voto de Cabresto, que a gente ficou conhecido naquele período, os seus servos a votarem no candidato que era ligado àquela oligarquia cafeeira, seja de São Paulo ou de Minas. Então, a partir de Vargas, a gente teve aí uma liberdade política, uma cidadania sendo exercida através do poder do voto, tanto para as pessoas que não tivessem renda auferida em terras, como também para as mulheres que conseguiram o direito ao voto e também em serem votadas, porque também não tinham direito em se elegerem para concorrer a qualquer corrida política, aí, seja para vereador, prefeito ou governador ou presidente. Tá? E a gente também tem os direitos sociais, onde o bem-estar econômico e social, contemplado pela segurança e demais políticas sociais, apresenta qualidade de vida saudável. Então, civil é o nosso direito de ir e vir, nossa liberdade de expressão. Direito político é o direito de votar e ser votado. E o direito social são as garantias que o Estado nos garantem para que a gente possa conviver de forma harmônica e pacífica. Por exemplo, a gente tem o direito
social de estar aqui agora assistindo uma aula, certo? A gente tem o direito à propriedade privada, que no comunismo a gente não tem. A gente junta o nosso dinheiro, trabalha, você vai lá comprar sua casa, vai comprar seu carro, vai comprar o que você bem entender. Isso a gente chama de cidadania, porque esses três aspectos, civil, político e social, estão integrados, harmônicos e relacionados a essa segurança jurídica que a lei nacional nos garante através da Constituição. Beleza? Tranquilo? Todo mundo? Estado Democrático, eu já falei, né? Estou voltando. Aí a gente chega no nosso caso específico, que é a Polícia Militar. Como definir a polícia no contexto atual sociopolítico? É um instituto técnico do Estado Democrático de Direito. Por que é um instituto técnico? Porque no Estado Democrático de Direito está previsto lá na Constituição, no artigo 144, que as polícias elas servem para proteger a sociedade. Seja ela a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os corpos de bombeiros. Então, essas polícias e esses órgãos, incluindo o Corpo de Bombeiro, eles estão previstos na Constituição Federal para que protejam e sirvam a sociedade da melhor forma possível. Então, está prevista a Polícia Militar como sendo um representante do Estado Democrático de Direito, com ideias e ações educativas, tá? Preventivas e correcionais, na construção e consolidação de uma sociedade cidadã, livre, pacífica, justa e solidária. Então, eu tenho que empregar ações preventivas, no caso da Polícia Militar, porque eu tenho que prever a ocorrência do crime. Lembra que eu falei para vocês? Lembra que eu falei da P3 e da P2? Que a P3 vai organizar em conjunto com a P2 para verificar os pontos específicos que a viatura tem que ficar na cidade para coibir a ocorrência do crime. Lembram disso que eu falei para vocês? Então, é justamente para prever essa polícia, essa ação preventiva. E correcional? Correcional é depois que o crime aconteceu, eu tenho que o quê? Identificar, localizar e prender o autor do crime para que ele responda na esfera penal e sofra uma sanção do juiz, sanção do judiciário. Olha, eu observei que aquele rapaz estava praticando roubo a celular na Avenida Alberto Browne, tá? Mesmo colocando o policiamento preventivo, que eram as viaturas ao longo do Alberto Browne, policiamento a pé, mesmo assim ele praticou o roubo, porque o policial não é onipresente, ele não consegue ficar em todos os pontos ao mesmo tempo, ele praticou o roubo. Foi identificado através de uma câmera o cidadão que praticou o roubo, foi feito um cerco e ele foi abordado indo para a olaria. Quando ele foi abordado, vai ter que ser aplicada a medida do quê? Correcional. Vai ser conduzido para a delegacia, autuado, preso e julgado pelo Poder Judiciário. Esse é o poder da polícia. Para quê? Para que a gente tenha uma sociedade livre, pacífica, justa e solidária. Para que ele vá lá para o sistema carcerário, ele cumpra a punição imposta e depois ele saia ressocializado. Deveria, né? Muito bonito no papel. Oi? E a Polícia Militar como sujeito de direitos humanos? Não esqueçamos disso. Vocês vêm de onde? De Marte? Vocês não estão fazendo concurso para a polícia? Depois que vocês passarem, vocês não são mais cidadão, não. Certo? Então, antes de tudo, policial é o quê? E na cidadania deve nutrir sua razão de ser. Não existe dualidade ou antagonismo entre a sociedade civil e outra policial. Nesse sentido, o policial possui sem distinção a garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais. Então, primeira coisa, quando morre um traficante, a mídia principalmente, ela vai lá expor as situações, as mazelas cometidas no sentido de que aquela pessoa foi uma vítima da sociedade. Quando fala vítima da sociedade, é pela atuação do Estado, através da polícia. O policial executou, o policial atirou, tranquilo.
Só que antes disso, aquele policial que atirou, ele veio da onde? Da sociedade. Então ele também é sujeito de direitos humanos, assim como toda a sociedade. Então quando o policial morre em combate, ele também é uma vítima da sociedade. Assim como aquela criança que é vítima de bala perdida, assim como aquela pessoa que é vítima de uma ação mal realizada por um policial, tá? Então, a gente tem que entender que todos podem ser vítimas de uma sociedade, não só a pessoa que está do outro lado, porque o policial também é um ser humano, também sente dor, também erra, também falha, também sofre, também fica estafado, também tem problema psicológico, entendeu? Então, todo mundo tem que entender esse lado, tranquilo? Então, o policial também é sujeito de direitos humanos, ou seja, os direitos humanos, lá a declaração, não serve só para o cidadão e o policial é excluído, ele serve para todos, tá? E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.